Foi. Então, bora começar a nossa resolução aqui das questões de geometria plana. Então, como eu já fiz na aula de funções, nós vamos trabalhar esse tema por meio das questões da FUVEST. E até uma dica, principalmente se você for ter matemática na segunda fase da FUVEST, é legal que você pegue provas não tão recentes também para treinar sua matemática. Porque FUVEST, por exemplo, 2017, 2018, elas tinham um nível de cobrança em matemática mais aprofundado. Então, se você tiver matemática, né, na segunda fase, você vai ter questões mais complicadas, bem mais do que da primeira fase. Então é legal você vir praticando com essas provas também, tá? Porque quando a gente pega e compara 2023 com a FUVEST 2018, a gente percebe que o nível das questões era bem mais tranquilo, certo? Então, vamos começar aqui com a nossa primeira questão. Essa questão é na FUVEST 2017, e daí a gente vai vindo 2017, 2018, 2019, e assim a gente vai vindo resolvendo, tá? E aqui então, deixa eu só ver o tamanho que eu tô. Beleza. Diz o seguinte: o paralelepípedo reto retângulo ABCDEFGH, representado na figura, tem medidas de lados. Então, o lado AB mede 4, o lado BC mede 2 e o lado BF mede 2. Então você fala, putz, mas é uma aula de geometria plana. Sim, mas a geometria plana também pode vir contextualizada com uma geometria espacial, tá? Mas aqui, propriamente dito, é uma geometria plana, a gente vai ver. Então ele fala que o lado AB mede 4, o lado BC mede 2 e o lado BF mede 2 também. Em vez de marcar BF aqui para não ficar em cima do desenho, eu vou marcar aqui, tá? Porque BF é igual ao segmento AE, né? Porque é um paralelepípedo reto retângulo. Então, é o mesmo tamanho. Então, aqui mede 4, aqui mede 4, aqui mede 2 e aqui mede 2. Certo? O seno do ângulo HAF é igual a. Então, quando ele fala o ângulo HAF, é só a gente pegar e unir esses pontos, então. Eu quero o seno do ângulo HAF. Então, ali eu tenho um ângulo que eu vou chamar de θ, certo? E eu quero saber o seno daquele ângulo ali, certo? Mas, para a gente ter o seno de um ângulo, a gente tem que fechar aquela figura, né? Então, vamos pegar aqui e fechar aquele nosso triângulozinho ali. Então, é como se aquele triângulo tivesse assim, ó. É como se eu tivesse. Deixa eu ver se tá pegando aqui minha imagem. Eu vou diminuir um pouco aqui. Jogar minha imagem para cá. Foi. Que daí não tem perigo de eu estar desenhando em cima da minha imagem ali. Tá. Então aquele triângulo, se a gente pegar o AHF, ele tá assim, ó. Então eu tenho ali o ângulo, quer dizer, o vértice A, o vértice F e o vértice H. E eu quero aquele ângulo ali, certo? Quando a gente pensa em seno, o que a gente pode pensar? A gente pode pensar na lei dos cossenos, né? Se eu tenho um triângulo ABC, é só a gente lembrar que C sobre o seno do ângulo θ seria igual ao quê? O B sobre o seno de um ângulo, vamos falar que tem um ângulo aqui beta, B sobre o ângulo beta, que é igual a sobre o seno de um ângulo alfa, né? Então, em primeiro momento, a gente pode pensar nessa que é a lei dos senos. Porém, o que acontece? Na FUVEST, usar a lei dos senos é um pouco incomum até. Geralmente a gente fica mais com a lei dos cossenos. Por que essa lei dos senos não é tão legal para a gente aqui? Porque para eu descobrir, por exemplo, o seno do θ, eu vou ter que saber os lados e eu vou ter que saber outros ângulos também, né? Então, por isso que a lei dos senos ela não é tão útil aqui pra gente. Por quê? Porque por mais que eu queira saber só esse ângulo, eu tenho que saber os outros lados e algum outro ângulo, pelo menos. Porém, eu já vou ter trabalho de descobrir esse ângulo. Imagine se antes dele eu tiver que calcular esse ângulo ou esse ângulo. Então, eu não gosto muito. Mesmo ele pedindo seno, eu não acredito que seja o melhor método de resolver isso. Então, sempre que ele pede o seno de um ângulo, o que eu penso? Eu penso na lei dos cossenos. Ah, mas é o seno que ele pediu. Descobre o cosseno, aí depois para descobrir o seno fica tranquilo. Então, se eu quero, vamos usar a lei dos cossenos, o que eu posso falar? É só a gente lembrar, né? Só tenho um triângulo de lados ABC.
eu sei que esse c ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2 vezes ab vezes o cosseno do θ, certinho? Então, se eu descobrir os lados desse triângulo, se eu souber os lados A, B e C, eu já sei, ou já consigo calcular o cosseno daquele ângulo, tá? Então fica bem melhor do que a lei dos senos. Na lei dos senos vai ter que descobrir o seno de algum outro ângulo, então dá muito mais trabalho. Tá, então tem aquele triângulo ali. Eu vou ter que descobrir aqueles lados, tá? Eu vou apagar esse ABC aqui e deixar só assim. Tá, aqui tá fácil, né, pra gente calcular alguns lados aqui, ó. Por exemplo, esse lado aqui, AF. Esse lado AF aqui, como que a gente faz para calcular? É só a gente usar um teorema de Pitágoras bem básico, né? Esse lado AF, ele é a hipotenusa de um triângulo retângulo, de lados AB é igual a 4 e BF igual a 2. Então, vamos fazer aqui pequenininho. AF, hipotenusa ao quadrado, é igual a cateto ao quadrado, que é quanto? 4, mais cateto ao quadrado, que é quanto? 2, né? Que lá da anima é de 2. Mais 2 ao quadrado. Então, ali dá quanto? Vai dar 16 mais 4, que dá 20. Então, se a f ao quadrado é 20, eu tenho que a f é igual a raiz de 20. Raiz de 20 é o quê? 20 é igual a 4 vezes 5. Então, a f mede quanto? Raiz de 4, 2. Raiz de 5 não é exato, então deixa assim mesmo. Logo, aquele AF mede quanto? 2 raiz de 5. Tá, então vamos substituir aqui. AF mede 2 raiz de 5. Aqui eu vou apagando, tá? Conforme for calculando, para não ficar muito poluído, tá? Ali a gente viu que a gente fez um teorema de Pitágoras bem basiquinho mesmo, tá? Deixa eu só confirmar o tamanho da minha imagem. É, tá bom. A gente pode afastar um pouquinho também, né? Tá. Tá, então eu vou deixar aqui mesmo. Para ficar tudo processo, depois a gente limpa. Então aquele AF eu já calculei ali, ó. O AF é só usar um teorema de Pitágoras rapidinho, né? Beleza, então agora eu quero saber o AF já foi, eu vou calcular esse segmento aqui, ó. Esse segmento HF. Esse segmento HF aqui também tá de boa calcular. A gente vai fazer o quê? Esse segmento HF, ele nada mais é do que a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, ó. Com catetos 4, que eu tô fazendo, ó, segmento EF, que mede 4, mais esse segmento aqui que mede 2. Então vai ficar igual, né? Então aquele lado ali, HF, quanto que mede HF? HF ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado, igual cateto ao quadrado, que é o quê? Esse lado é F. Mede quanto? Olha aqui, mede 4, né? Então aqui em cima também mede 4. Então fica 4 ao quadrado mais esse segmento EH aqui ao quadrado, que é quanto? 2, né? Esse aqui mede 2, aqui também mede 2, aqui também mede 2. Então fica mais 2 ao quadrado. Vai ficar exatamente igual ao caso anterior, né? Que vai dar quanto? 20, né? 16 mais 4. Então, HF é igual a raiz de 20, que a gente já sabe que dá 2 raiz de 5. Então, o HF dá 2 raiz de 5. Então, aqui também deu 2 raiz de 5. Aqui também deu 2 raiz de 5, tá. E aí, por último, mas não menos importante, a gente tem o nosso lado AH. O nosso lado AH. Então, nosso lado AH é esse cateto aqui, ó, que eu vou fazer de verde só para diferenciar. Aquele segmento AH em verde aqui, ó, é a mesma coisa. O que eu vou fazer? Eu vou fazer nada mais do que um Pitágoras também, né? Então, AH é igual ao quê? AD ao quadrado. Quanto que é AD? AD é igual a 2. Então, fica AH ao quadrado igual a 2 ao quadrado mais qual que é a altura? 2. Mais 2 ao quadrado. Então, o que eu tenho? Que AH ao quadrado, ó, hipotenusa ao quadrado, é igual a h ao quadrado igual a AD ao quadrado, que é quanto esse segmento AD? É a profundidade do paralelepípedo, né? 2. Então fica 2 ao quadrado mais a altura 2 ao quadrado. Isso aqui vai dar quanto?
4 mais 4, 8. Então, o AH é igual a raiz de 8, né? AH ao quadrado igual a 8, então tira a raiz. Dá quanto? 2 raiz de 2. Então, aqui mede 2 raiz de 2. Tá, e aí, vamos fazer o quê? Usar a lei dos cossenos, né? Então, que todos os lados que a gente calculou. Como que funciona a lei dos cossenos? Funciona o seguinte, você quer descobrir um ângulo θ, e eu tenho o lado oposto a esse ângulo. O que é lado oposto? É o lado que está na frente, vamos falar assim, na frente do ângulo. O que eu sei? Que esse lado que está na frente do ângulo que eu quero calcular, esse lado ao quadrado, então, deixa eu fazer aqui, foi. Então, esse lado que está na frente do ângulo, esse lado ao quadrado, é igual os dois outros lados ao quadrado, então fica 2 raiz de 5 ao quadrado, mais o outro lado ao quadrado, menos duas vezes o produto daqueles outros dois lados, 2 raiz de 5 vezes 2 raiz de 2, vezes o cosseno do ângulo. Tá. Então agora é só matemática, só aritmética mesmo, né? 2 raiz de 5 ao quadrado corta com 2 raiz de 5 ao quadrado, né? Então 0 é igual 2 raiz de 2 menos 2 vezes 2, ó. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 8 vezes raiz de 5 vezes raiz de 2, raiz de 10. Vezes cosseno de θ. Então vamos lá. 8 raiz de 10 vezes o cosseno de θ é igual a quê? 2 raiz de 2. Então, cosseno de θ nada mais é do que 2 raiz de 2 dividido por 8 raiz de 10. Então, cosseno de θ, posso cortar aqui, simplificar por 4, por 2, né? Fica 4. Fica a raiz de 2 dividido por 4 raiz de 10, tá? Deu esse valor aqui. Deixa eu só confirmar se não... Ah, não, desculpa. Volta, volta, volta. Aqui, ó. Erro meu, tá? Aqui eu esqueci de elevar ao quadrado. Por isso que eu vi que deu um valor muito estranho. Volta, tá? Aqui eu fiz um... Porque, ó, teorema dos cossenos. C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos duas vezes o produto dos dois, vezes o cosseno do ângulo entre eles, tá? Aqui eu esqueci de levar ao quadrado, tá? Então volta. Então vamos lá. Rapidinho, que corta com isso daqui, né? Então fica 0 é igual. 2 raiz de 2 ao quadrado, isso aqui é a raiz de 8. Então raiz de 8 ao quadrado é 8. Então fica 8 menos 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 8 raiz de 10 vezes o cosseno do ângulo θ. Tá. Então, como que é? 8 raiz de 10 vezes o cosseno de θ é igual a 8. Tá, então cosseno de θ é igual a 8, dividido por 8 raiz de 10, simplifica, né? Então, cosseno de θ deu 1 sobre raiz de 10. Beleza. Ele quer o seno. Como que eu vou descobrir o seno se eu sei o cosseno? É só a gente lembrar do teorema fundamental, que diz o seguinte: o seno ao quadrado de um ângulo θ mais o cosseno ao quadrado desse ângulo θ é igual a 1. Então, eu quero descobrir o seno. Então, seno do ângulo ao quadrado mais cosseno do θ é quanto? Raiz de 10. Então, fica cosseno ao quadrado. Isso é igual a 1. Logo, o que eu tenho? Seno ao quadrado de θ é igual a 1 menos 1 sobre a raiz de 10 ao quadrado fica 1 sobre 10, né? Quanto que é 1 menos 1 menos 1 sobre 10? Isso dá 9 sobre 10. Então, seno ao quadrado é igual a 9 sobre 10. Então, se seno ao quadrado é igual a 9 sobre 10, o seno do ângulo θ é igual a quanto? Raiz de 9 sobre 10. Que é quanto? Raiz de 9. 3 raiz de 10. Não tem. Então fica 3 sobre a raiz de 10. Então nosso gabarito aqui vai ficar a alternativa E. Correto?
Então aqui, qual que é a nossa ideia? Você precisa lembrar da lei dos cossenos, tá? A lei dos cossenos. Então, por mais que um exercício ele não te peça o cosseno, eu sei, na maioria das vezes, né, que não é regra, mas eu é, sempre utilizo mais a lei dos cossenos. Mais a lei dos cossenos, tá? Então aqui nosso gabarito da questão fica sendo o item E. Eu estou conferindo aqui o gabarito, exatamente. Gabarito, letra E. Correto? Então, utiliza os cossenos e aí depois para transformar o seno. Para descobrir o seno a partir do cosseno, só lembrar o teorema fundamental da trigonometria, tá? Então, questãozinha ali para a gente aquecer. Essa daqui é a FUVEST 2017, tá? FUVEST 2017. Essa aqui também é uma questão da FUVEST 2017 e eu quis trazer ela porque ela tem uma contextualização bem legal que dá pra gente traçar um ponto aqui bem importante, que é o seguinte, ó. Vamos então começar com essa questão, 2017. O retângulo ABCD, representado na figura, tem lados de comprimento AB é igual a 3. Então qual que é a minha dica? Ele foi dando informação, já vai anotando. Eu não gosto de ler tudo e depois anotar. Então ele falou que AB é igual a 3. Então esse tamanho aqui mede. Opa! Esse tamanho ali mede 3. Tá? Então pense comigo, se ele mede 3, eu já gosto de calculando tudo que eu consigo. Se ele mede 3, o total mede 3, aqui eu já andei x, quanto que vale esse segmento? Esse segmento vale 3 menos x, correto? E ele é um retângulo, né? Ele é um retângulo, então aqui também mede 3, né? Também mede 3, tá? E aqui ele tá traçando um pontilhado, né? Você fala assim, meu, ele é perpendicular, né? Então aqui também vai ser x, né? E aqui vai ser 3 menos x. Certo? Mas como ele não falou nada, não vamos afirmar isso. Mas eu tenho certeza que vai ser. O BC é igual a 4. Então BC é igual a 4. Cadê o BC? Aqui, ó. Então BC ele é igual a 4. Então, esse total aqui mede 4. Então esse lado aqui também, total, mede 4. Tá. Aí tem mais alguma informação? O ponto P pertence ao lado BC e BP é igual a 1. Então olha essa informação. Ele falou que o BP é igual a 1. Então esse tamanho aqui vale 1. Tá, se vale 1 e o total vale 4, quanto que vale CP? CP vale 3, né? Então esse segmento aqui, ó, vale 3, ó. Já temos um triângulo retângulo isósceles, né, ó. Então eu já sei, ó. Olha que interessante. Se isso daqui vale 3, isso daqui vale 3, é um triângulo retângulo, por quê? Tem um ângulo de 90 aqui, onde ele é isósceles, ou seja, aqui eu já sei que mede 45 e aqui também mede 45, tá? Mede 45. Opa! Olha o tanto de coisa. Daqui a pouco a gente vai descobrir mais uma coisa ali, ó, que já tá na cara. Os pontos R e ST pertencem aos lados AB, CD e AD. Beleza. Respectivamente. Os segmentos RS, então o segmento RS é paralelo a AD. Então olha só, ele falou que o segmento RS ele é paralelo a AD. A AD. Então se ele é paralelo, realmente, se aqui mede x, quanto que vale aqui em cima? Aqui em cima vale x também, tá? É o mesmo tamanho. E se aqui vale 3 menos x, aqui vale 3 menos x também. E olha só, antes de continuar, vamos lembrando, ó. Pô, aqui é 45. Se aqui é 45, aqui é paralelo, aqui é 90, né, ó. 90, então esse ângulo aqui vale quanto? 45. E aqui a gente sabe do triângulo retângulo. Se tem dois ângulos de 45, é porque ele é isósceles, né? Logo,
Se esse cateto aqui mede x, né? Se esse cateto dele mede x, o outro cateto também mede x, né? Porque ele é um triângulo retângulo isósceles, tá? Se lembra disso? Triângulo isósceles é um triângulo que tem dois lados iguais. Por quê? Tem dois ângulos iguais, né? Então você tem dois ângulos de 45 e tem os dois catetos iguais. Então calma aí, se aqui mede x, então esse segmentozinho aqui, ó, olha o tanto de coisa que eu tô descobrindo. Vale x, né? É o tamanho do cateto. Logo, se o total ali é 4 e ali já andou x, aqui vale 4 menos x. Ali andou 4 menos x. Parece. Nossa, descobri muita coisa, se não gasta muito tempo. É porque eu tô falando aqui. Mas quando você vai fazer na hora da prova, isso te economiza muito. Porque quando for calcular, você já tem, nossa, muita ideia do que tá acontecendo. Sendo x, vamos lá então. Sendo x o comprimento de AR, então esse segmento aqui é AR, o maior valor da soma das áreas do retângulo ARQT. Então, eu vou somar a área do triângulo ARQT, do triângulo CPQ e do triângulo DQS para x variando no intervalo aberto de 0 a 3 é. Então, calma aí. Eu vou somar a área desse retângulo ARQT, do triângulo CPQ, então triângulo CP e Q, ou seja, eu vou ter que fechar um triângulo aqui, CPQ, e um triângulo DQS, então aqui, ó, DQS. Então eu vou ter que calcular o maior valor possível dessa soma para x, esse segmento aqui, variando no intervalo de 0 a 3. Como assim variando no intervalo de 0 a 3? É porque esse pontilhado aqui, você pode fazer ele o quê? Você pode fazer esse pontilhado, ó, deixa eu fazer um pontilhado aqui, ó. E como tem uma medida x, eu poderia pôr aqui, ó. Poderia pôr ele aqui no canto, aqui na posição original dele, eu posso deslocar ele. Então ele pergunta em que posição eu vou ter o maior valor possível das áreas. E aí, o que acontece? Eu quero que você guarde algo. Quando ele falar o maior valor possível, você vai pensar em função do segundo grau. Por quê? A função do segundo grau, ela é uma parábola. É uma parábola. E se você lembrar bem de funções, tem aula, né, de revisão de estudo de funções aqui no canal. Se você lembrar bem, a parábola de concavidade para baixo, ela tem o quê? Ela tem um ponto de máximo, né? Ela tem um ponto de máximo. Então, eu vou ter uma área máxima aqui, ó. Uma área máxima para x estando numa determinada posição. Certo? Aqui é o x. Então, esse aqui nada mais que o x do vértice. Então, quando ele falou de área máxima, você já pensa, quando for calcular essas áreas aqui, eu vou chegar numa equação do segundo grau, que vai ser uma parábola com concavidade para baixo. E aí aquela área máxima, ou o valor máximo que ele pedir, é justamente aquele y vértice, né? E qual que é o valor do x para o qual eu vou ter a área máxima? O x, vértice da parábola, tá? Então a gente vai perceber que nosso exercício vai acabar caindo numa função do segundo grau. Talvez você pense, mas como que vai acabar caindo nisso? A gente já vai ver aqui. Mas falou área máxima, receita máxima possível. Esse máximo é um fortíssimo indicativo de equação do segundo grau, tá? Então, vamos lá calcular o que ele pede, né? O maior valor possível da área do retângulo ARQT. Tá, então, ele quer a soma da área ARQT, do triângulo CPQ e do triângulo DQS. Tá, então essa soma das áreas aqui, que eu vou chamar de S, essa soma das áreas vai ser igual ao quê? Quanto que é a área do retângulo ARQT? Esse triângulo aqui, ó, ARQT. Como calcular a área de triângulo? Perdão, de retângulo. Base, então x vezes altura, que é 4 menos x. Então fica base vezes altura, que é 4 menos x. Mais, então a área do retângulo eu já tenho. Agora eu quero a área do triângulo CPQ. Tá, então triângulo formado pelos vértices em C, Q e P. Não tem triângulo ali, então você vai formar um triângulo. Então, agora eu tenho, ó.
um triângulo com vértices C, PQ, né? C, P e Q. Como que eu calculo a área de triângulo? Eu posso fazer base 3 vezes a altura. Então, o que que é a altura? É o segmento que sai de um vértice e corta o lado oposto, formando 90 graus. Então, esse segmento aqui estou fazendo de verde para destacar, tá? Ali é a altura. Que vale quanto? Segmento em verde, ó. 3 menos x, certo? Então, fica a altura 3 menos x. Então, quanto que fica a área desse triângulo aqui, ó? O triângulo C, P e Q. Fica a área de triângulo base, que é quanto? 3 vezes a altura, que é 3 menos x, sobre 2, né? A área de triângulo base vezes a altura sobre 2. Então, fica base vezes a altura sobre 2. Mais a área do triângulo DQS, que ele pediu ali, né? A área do triângulo DQS. Então, triângulo DQS, como calcular a área de triângulo? Base vezes a altura sobre 2. Então, fica a base x vezes a altura x sobre 2. Então, se a gente fizer aqui, vai ficar base x vezes a altura sobre 2. Então, essa soma das áreas vai dar quanto? Essa soma das áreas ali vai dar x vezes 4, dá 4x, menos x ao quadrado, né? Beleza. Mais. Isso aqui dá quanto? 9 menos 3x sobre 2. Em vez de deixar tudo sobre 2, eu prefiro separar, tá? Você pode deixar junto, mas eu prefiro assim deixar separado. Mais x ao quadrado sobre 2. Então a gente chegou nisso daqui. Então essa soma das áreas vai dar quanto? Vai dar. Então vamos pegar os semelhantes, né? Menos x quadrado mais x quadrado, isso daqui dá quanto? Dá menos x quadrado sobre 2, né? É só você fazer aí, ó. Vai dar o quê? Menos 2x quadrado mais x quadrado sobre 2 menos x quadrado sobre 2, tá? Então, beleza. Então, eu já trabalhei com esses dois. Assim, quando eu fico riscando aqui, não é que eu tô cortando. Eu gosto de riscar para saber quais valores que eu já somei, com quais eu já trabalhei, tá? Para acabar não somando duas vezes a mesma coisa. Então, beleza. Aí, 4x menos 3x. Opa, não é sobre 3, é 3x sobre 2, né? Perdão, aqui é 3x sobre 2. Então, quanto que fica 4x menos 3x sobre 2? Aqui dá 4 vezes 2, 8, menos 3, 5. Então, mais 5x sobre 2. E aí, o C, 9 sobre 2. Então, a gente vê que essa soma das áreas, ela está em função do x, né? A soma dessas áreas então está em função do x, que é o quê? Menos x quadrado sobre 2 mais 5x quadrado sobre 9 sobre 2. Mais 9 sobre 2, né? Então, olha que interessante, a gente chegou em uma parábola onde a concavidade é para baixo. Então, isso aqui está em direta relação com aquilo que a gente tinha falado, né? Quando fala em área máxima, você sempre chega em uma equação do segundo grau, correto? Então, como a gente chegou em um A negativa, a gente sabe, né? Em função do segundo grau, o valor que multiplica incógnita ao quadrado. Se ele tiver sinal negativo, é porque a concavidade é para baixo. Se aquele A não desse negativo, a gente teria uma concavidade para cima, né? E eu não tenho área máxima. É área infinita, né? Infinitamente para cima que vai. Então, aquele sinal negativo já é um sinal. Já é um sinal, né, de que a gente está fazendo a conta certa. Correto? Então, como que a gente pode fazer agora? A gente quer a área máxima. Como que a gente calcula a área máxima, né, de uma parábola? Lembra, a área máxima aqui, ó, nada mais é do que o y vértice da parábola, né? E aí, como que a gente pode calcular o y vértice de uma parábola? É menos delta dividido por 4 vezes a, tá? A gente pode calcular, então, ali a nossa área máxima. Então, bora fazer isso daí.
Não, mas não vale a pena fazer o y vértice porque ele não pediu a área máxima, né? Ele pediu para qual valor de x a área é máxima. Então, se ele pedisse a área máxima, a gente ia fazer o x, perdão, o y vértice. Como ele quer saber para qual valor do x a área é máxima, então o x vértice, né? Lembra, como calculo o x vértice? O x vértice ele é dado por menos b sobre 2 vezes a. Então, esse é o x vértice de uma parábola. Então, o x vértice é igual que a menos... Quanto que é o b? O b é o que multiplica incógnita. No grau 1. Então, fica menos 5 meios dividido por 2 vezes a. Quanto que é a? O a nada mais é... O a nada mais é do que menos meio, tá? Do que menos meio. Então, o x vértice da parábola, ele é menos 5 sobre 2, dividido por menos 2 sobre 2, tá? Então, o x vértice da parábola, ele acontece para esse valor aqui, ó. Então, corta negativo com negativo, fica positivo, corta, corta. Então, o maior valor possível da área acontece quando o x é igual a 5 meios, né? Ah, não, agora que eu tô vendo, ó. Ele quer o maior valor da soma das áreas. Perdão, ele quer a área máxima mesmo. Não quer para qual valor do x a área máxima. Ele quer a área máxima em si. Então, eu já sei que a área máxima acontece quando o x é igual a 5 meios, tá? Então, eu posso fazer por y vértice da parábola, né? Ele quer a área máxima. Então, vamos lembrar lá. O que é y vértice de uma parábola? É menos delta sobre 4 vezes a, tá? Então, o que é delta? Delta, só lembrando, b quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, delta é igual a quê? B ao quadrado. B, qual é a expressão que eu estou usando? Essa daqui, né? Ó. B ao quadrado, então fica 5 meios ao quadrado, menos 4 vezes a, que é menos meio, vezes c, que é 9 meios. Então, esse delta aqui vai dar 25 quartos menos. Não, perdão, mais, né? Menos com menos dá mais. Mais 4 vezes 1, 4, 36. Mais 36 quartos. Isso daqui dá quanto? Isso daqui dá 61? Deu 11, subiu 1, 5, 6. 61 quartos. Tá, então delta deu isso. O que é y vértice? Menos delta, então menos 61 sobre 4 dividido por 4 vezes a. 4 vezes, quanto que é o a? Menos meio. O a é menos meio. Então y vértice vai dar quanto? Menos com menos dá mais, então já pode tirar aqui esse sinal de negativo. Fica 61 quartos vezes, aí multiplica pelo inverso da segunda, tá? Então, vezes 2 sobre 4. Então, aqui vai dar 61, simplifica aqui por 8. Então, o maior valor possível da área é 61 sobre 8, tá? Ali o y vértice. Então, o gabarito fica sendo letra A, correto? Então, deixa eu só confirmar que o gabarito é... Qual questão quer dizer aqui? 84. Então, questão 84, gabarito letra A. Isso mesmo. Então, sempre que falar área máxima possível, já pense em equação de segundo grau, tá? E você pensa assim, pô, aqui seria o tipo de questão que eu ia pular na prova. Na verdade, não. Obviamente, você ia deixar mais para o final. E ela parece muito longa porque eu vou explicando aqui, né? Mas, assim, se você fizer no dia da prova mesmo, você consegue fazer uma questão dessa em 5 minutos, vai. Em 5 minutos dá pra fazer uma questão dessa, assim. Não é muito longa, não é porque eu vou explicando, né, passo a passo. Certo? Então, bora para mais uma. O quadrilátero da figura está inscrito em uma circunferência de raio 1. Então, isso aqui é importante. O raio dessa circunferência é 1. A diagonal desenhada é um diâmetro dessa circunferência. Então, a diagonal desenhada é o diâmetro dessa circunferência. Então, calma aí. Se o raio vale 2, perdão, o raio vale 1, quanto que vale isso daqui? Vale 2, né?
Por quê? Isso daqui é o diâmetro. O diâmetro é o dobro. O diâmetro, ele é o dobro do raio, né? E outra coisa importante. Olha esse triângulozinho aqui, ó. Esse triângulozinho aqui, se a gente perceber, um dos lados dele, então, esse triângulo que eu estou formando, um dos lados dele é o diâmetro, que vale 2. Se um dos lados de um triângulo inscrito é o diâmetro, a gente pode afirmar categoricamente que isso daqui é um triângulo retângulo, tá? Aí você tem a questão do ângulo formado na circunferência, não vou explicar porque isso daqui é de geometria plana, tá? Então aqui eu posso falar que vale 90, e a mesma ideia aqui também vale 90. Por quê? Esse outro triângulozinho, ele tem o seu maior lado como sendo o próprio diâmetro da figura. Então eu sei que ele é um triângulo retângulo ali, certo? Pô, já sei bastante coisa então. Sendo x e y as medidas dos ângulos indicados na figura, a área da região cinza em função de x e y é... Então aqui, ó, só lembrando então rapidinho, vai. Lembra que se eu pego um triângulo, desenho ele inscrito numa circunferência, e um dos lados dele é o diâmetro, eu sei que o ângulo oposto a esse diâmetro vale 90. Eu sei que ele é reto. Certo? Por que eu posso falar isso? Pelo seguinte, como é que eu sei que ele é 90? Então, olha esse ângulo ali que eu tô falando que é 90. Ele tá desenhado como esse ângulo ali, ó? Ele tá com esse cateto aqui e esse outro cateto aqui, tá? E então, aquele ângulo, ele tá enxergando nada mais do que esse arco todo aqui, certo? E esse arco todo é o quê? Como se vermelho é o diâmetro, esse arco é metade da circunferência, 180 graus. Aí você se lembra? Um ângulo inscrito na circunferência, se ele estiver inscrito na circunferência, ele vale metade do arco que ele enxerga. Então, se esse ângulo aqui, ele está enxergando um arco de 180, o ângulo inscrito, ele vale metade do arco que ele enxerga. Então, se esse ângulo enxerga um arco de 180, é porque ele vale 90. Tá? Então, por isso que eu posso afirmar que ele é 90. E exatamente a mesma ideia para esse ângulo aqui, tá? Esse ângulo ali, ó, se você perceber, ele está exatamente na mesma situação. Aquele ângulo, ele é formado por esses dois catetos, e ele enxerga o quê? Ele está enxergando... Ele está enxergando esse arco aqui, ó. Como esse aqui é o diâmetro, ele divide a circunferência das partes iguais. Então aqui vale 180. Então esse ângulo está enxergando um arco de 180. Esse ângulo ele é inscrito na circunferência, né? Ele está no contorno da circunferência. Então um ângulo inscrito ele vale metade do arco que ele enxerga, tá? Porque é um ângulo inscrito. Então beleza. Então já temos tudo isso daí. Aí ele pede a área da região cinza. A área dessa região cinza em função de x e y. Você fala, caraca, como que eu vou fazer isso? A primeira coisa, começa pelo mais básico. Concorda comigo que, o que é aquela região cinza? Aquela região cinza, ó, deixa eu fazer aqui, ó, como calcular a área dessa região cinza? Concorda comigo que seria o quê? Aquela região cinza ali. Seria a área total dessa circunferência menos a área desse quadrilátero aqui. Pensa comigo, se eu pego a circunferência total, a área da circunferência é tudo isso aqui de verde. Se eu pego essa área aqui em verde e eu tiro essa área do meu quadrilátero, sobra o quê? Essa área aqui em cinza, né? Essa área em cinza, essa área em cinza. Então, qual que é a minha ideia? Aquela área cinza, ela vai ser como? A área do círculo menos a área do quadrilátero, tá? Então, vou fazer por partes. Quanto que é a área de um círculo? A área circular, eu vou chamar de C, tá? É π vezes o raio ao quadrado. Então, a área daquele círculo, a área total dele, fica igual a π. Quanto que é o raio? O raio, ele me disse, vale 1. 1 ao quadrado é 1. Então, π vezes 1 ao quadrado igual a π. Tá, então a área do círculo eu já sei. Então, eu vou pegar a área do círculo e aí eu vou ter que calcular a área desse quadrilátero aqui. Esse quadrilátero não é um quadrilátero que a gente estuda, né?
Por quê? Ele aqui não é um trapézio, esse lado aqui não é paralelo a esse. Então como que você vai calcular, como que você vai calcular a área dele? Só você perceber que esse quadrilátero ele é formado por esse triângulo retângulo e por esse triângulo retângulo. Então vamos calcular quanto que vale essa área 1 desse triângulozinho e essa área que eu vou chamar de A2 desse outro triângulo. E aí eu somo a área de cada um deles, tá? Então, como que eu posso calcular a área de um triângulo, né? Vamos pensar nesse triângulo aqui. A área de triângulo é base vezes a altura, tá? Aí você pensa assim, putz, mas meu, olha esse triângulo aqui, ó. Vamos começar esse triângulo de área 1. Eu só tenho o quê? A hipotenusa, né? A hipotenusa vale 2. Mas a altura eu não tenho. E a base eu não tenho também. E eu não sei o ângulo, né? Eu não sei esse ângulo X. Então como que eu vou fazer base se eu não sei e altura se eu não sei? O que acontece? Na primeira fase, existe uma vantagem que é o seguinte, você tem um gabarito, né, as alternativas. E se você for perceber, todas estão em função do quê? De seno, de cosseno. Então, vamos deixar essa base aqui e essa altura em função do seno, do cosseno desse ângulo. Então, esse lado aqui, ó, esse cateto aqui, ele, a base aqui é o cateto oposto desse ângulo aqui, né? O que cateto oposto se relaciona? Lembra? O seno do ângulo x, então, é igual ao que? Aquele cateto oposto, que é o quê? Seno do ângulo é cateto oposto, que é aquela base, sobre a hipotenusa, que vale quanto? 2, né? Seno igual ao cateto oposto, que eu chamei de B, base, sobre a hipotenusa, que é 2. Logo, aquela base, eu posso escrever como 2 vezes o seno do x. Pô, aí fica legal, né? Então, escrever ela em função do seno do x. Então, fica 2 vezes seno do x. E essa altura aqui? É só a gente lembrar. Cosseno de x, cosseno do ângulo x, é o cateto adjacente, que é a altura do triângulo, que eu chamei de h. Cosseno é cateto adjacente, h, sobre a hipotenusa, que é 2, né? Hipotenusa é 2. Então fica como? Eu tenho que a minha altura é 2 vezes o cosseno de x. 2 vezes o cosseno de x. Tá. Então tenho já tudo que eu preciso. Por quê? Como que é a área de um triângulo? É base vezes a altura sobre 2. Então a base vale quanto? 2 seno de x vezes a altura, 2 vezes o cosseno de x, sobre 2. Então a área 1 ali vai ser o quê? Corta esse 2 com esse 2. 2 vezes seno x cosseno de x. Pô, fica legal, né? Olha, já apareceu um seno de x, cosseno de x. E todas as respostas tem, né? Então tá legal. E a gente vai fazer o quê? Esse exato processo para aquele triângulo que eu chamei de área 2, tá? Para aquele triângulo que eu chamei de área 2. Aí para não demorar tanto, tá? Eu vou fazer um pouquinho mais rápido, tá? Mas é a mesma ideia de seno e cosseno, tá? Então vamos usar esse triângulozinho aqui, ó, de área 2. Então a área de um triângulo é a base. Quanto que vale essa base aqui? Essa base ali vale 2 vezes o seno do y. É o mesmo processo que a gente fez ali, tá? E essa altura aqui vale 2 vezes o cosseno do y, o ângulo aqui, y, tá? Aqui é o mesmo processo, tá? É só você fazer quanto que é seno do y? Cateto oposto, que eu chamei de base dele, vezes a hipotenusa. Quer dizer, sobre a hipotenusa, que é 2, tá? É o mesmo processo. Então, essa área 2 aqui vai ficar base, 2 vezes seno do y, vezes a altura, 2 vezes o cosseno do y, sobre 2. Então, corta aqui, corta. A área 2 aqui vai ficar 2 vezes seno de y vezes o cosseno de y. Tá, beleza. Então, calculamos ali a área 1 e a área 2. Aí, a área que ele quer, a gente se lembra, né? A área que ele quer seria o quê? A área do círculo menos a área desse quadrilátero. E a área desse quadrilátero é dada pelo quê? A área 1 mais a área 2.
Então fica área 1 mais área 2. Então vai ficar quanto? Vai ficar nada mais, nada menos do que a área do círculo é π, né, que a gente calculou, menos a área 1, que deu quanto? 2 vezes seno x cosseno x, mais a área 2. Deu 2 vezes seno y vezes cosseno y. Tá, então fica assim a nossa área, né? Então, se eu pegar esse sinal de menos e distribuir, fica como? Fica π menos 2 vezes seno x cosseno x menos 2 vezes seno y cosseno y. Tá, então, vamos ver. Aí você percebe que não tem nenhum gabarito batendo, né? Você pensa, putz, será que errei? Não, olha o que está acontecendo. Todos estão em função do seno e do cosseno. Aqui tem cosseno também, beleza. Só que perceba que eu estou tratando ângulo x. Aqui está tratando ângulo 2x. Então é tudo 2x, 2y, cosseno de 2x, cosseno de 2y. Então está trabalhando com arco duplo. Ah, então vou ter que lembrar da soma de arcos? Sim. Você se lembra? Vamos fazer uma revisão. Quanto que é seno de A mais B? Seno de A mais B é igual a seno do primeiro vezes cosseno do segundo mais seno do segundo vezes o cosseno do primeiro. Seno de A mais B. E ele também trabalhou com soma de arcos, né? No cosseno, né? Então vamos lembrar quanto que é cosseno de A mais B? É igual cosseno do primeiro vezes o cosseno do segundo menos o seno do primeiro vezes o seno do segundo. Tá. Aí você percebe que ele está fazendo o quê? Ângulo 2x. Tá? Então o que é seno de 2x? Seno de 2x é igual a quê? O que é 2x? É x mais x. Como que fica o seno da soma? A mais B é igual seno do primeiro vezes cosseno do segundo mais seno do segundo vezes o cosseno do primeiro. Então, seno de 2x nada mais é do que o quê? Seno de x vezes cosseno de x mais seno de x vezes cosseno de x é o quê? 2 vezes seno de x vezes cosseno de x. Então, peraí. Olha o que eu tinha chego. Seno, 2 vezes seno de x vezes cosseno de x. Isso daqui é a mesma coisa do que o quê? Seno de 2x, né? Ó. Então, posso substituir isso aqui por seno de 2x. Tá? E aqui? Aqui a gente pode fazer a mesma coisa. Isso aqui nada mais é do que o seno, em vez de ser y, de ser x, é y. Então, o seno de 2y. Tá? Então, aqui também entrou soma de arcos. Então, a minha área lá fica igual o quê? A π menos seno de 2x menos seno de 2y. Então, essa é a nossa resposta. Então, vamos trazer aqui, ver qual que bate. π menos seno de 2x menos seno de 2y, gabarito letra B, né? Letra B. Então, ali a nossa resposta ficou então. A área é igual a π menos seno de 2x menos seno de 2y. Fica gabarito letra B. Então, você vê que em um exercício, você tem que ir trazendo várias informações aqui. Então, o cerne, primeiramente, deixa eu só confirmar o gabarito aqui. O cerne, primeiramente, dele estava em quê? Em você perceber. Essa aqui é a questão 33. Tá? Em você perceber que é um triângulo retângulo, tá? Gabarito letra B, isso mesmo. Então, esse é o cerne da questão, tá? E aí você tem que vir lembrando soma de arcos. Então, qual que foi a minha ideia?
Quando eu vi as alternativas, elas balizam muito a tua resposta, tá? Elas ajudam muito na tua resposta. Então, como eu vi seno e cosseno ali nas alternativas, eu pensei, meu, deixa a base e a altura, deixa em função de seno, em função do cosseno, e eu tinha chegado naquela resposta. Aí eu vi que não batia. Então eu falei, cara, por que não tá batendo? Eu vi que em todas as alternativas não é seno de x, é seno de 2x. O que que é seno de 2x? 2x é x mais x. Então eu falei, opa, é uma soma de arcos. Então, as alternativas, elas acabam te ajudando. Então, essa é uma boa forma de você conseguir lembrar de como, né? Não lembrar. Uma boa estratégia de como que você vai construindo a resposta, tá? Porque eu posso deixar essa questão aqui em diferentes formatos. Então, o próprio gabarito aqui, as alternativas, já mostra mais ou menos qual o caminho que você vai seguir, tá? Poderia, por exemplo, usar a ideia de tangente e tudo mais, porém não tem nenhuma alternativa com tangente. Então por isso que eu trabalhei tudo com seno e com cosseno, tá? Então bora para a nossa questão 29. A nossa questão 29, a questão da FUVEST 2019, tá? Deixa eu aumentar aqui minha tela. Pô, essa questão aqui dá pra diminuir um pouquinho. Tá. Diz o seguinte: a figura mostra uma escada maciça de 4 degraus. Calma aí. A figura mostra uma escada maciça de 4 degraus, todos eles com o formato de um paralelepípedo reto retângulo. A base de cada degrau é um retângulo com dimensões 20 por 50. Então a base é retângulos de dimensões 50 por 20, então essa profundidade aqui é 20, né? 50 a base, a profundidade aqui é 20. E a diferença de altura entre o piso e o primeiro degrau e entre os degraus consecutivos é de 10 centímetros. Então essa altura aqui, ó, é de 10 centímetros. Se essa escada for prolongada por 20 degraus, calma aí. Se essa escada for prolongada para ter 20 degraus, mantendo o mesmo padrão, seu volume será igual a. Então, beleza, eu vou pegar uma escada e ela vai ter essa configuração e eu vou somar 20 ao volume de 20 degraus. Qual que vai ser o volume deles? Tá. Embora isso aqui seja, né, um pouco mais de geometria espacial, vale muito a pena a gente trabalhar aqui, mesmo sendo nosso foco de geometria plana, tá? Porque tem uma ideia bem legal, que é o seguinte, ó. Antes de você sair fazendo conta assim, ansioso, pensa comigo, vamos pensar. Esse é o primeiro degrau, né? Então deixa eu focar bastante aqui, ó. Então esse é o primeiro degrau ali, ó. Então, aí formou o primeiro degrau. Então, uma escada com um degrau, ela tem um degrau. O segundo degrau tem o quê? 2 degraus. Então, terceiro, quarto. Então, eu vou somar o quê? O volume total da escada que ele quer é o quê? É o volume de uma caixinha daquela, né? Paralelepípedo reto retângulo. Mais somado com o volume de duas caixinhas daquela, que é o segundo degrau. Formado com o volume de três caixinhas, de quatro, que será o quarto degrau. E assim até o 20º degrau, tá? Beleza, então. Então, como que seria a nossa ideia aqui? Vamos pensar o seguinte, vamos calcular primeiro o volume de uma caixinha ali, ó. Como que é o volume de um paralelepípedo reto retângulo? É só a gente lembrar. Volume é a área da base, aqui a base é o retângulo, ó. A área da base, que é quanto? Então, vamos pegar o volume de uma unidade. A área da base, aqui, ó, 50 vezes 20, né? Essa dimensão aqui eu tinha falado, é 20, né? Ó. Então fica 50 vezes 20. Base, então a área da base, vezes a altura. O volume, a altura de cada caixa é 10. Então o volume fica o quê? Aqui vai ficar 10 vezes 1, 0. Quer dizer, vezes 1, 10, né? 10 é 5 vezes 2, 10 vezes 1, 10. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E aí, como eu trabalhei com centímetros, o volume sai em centímetros cúbicos, né? Então, o volume de uma caixinha é igual a 10.000 centímetros.
Tá, calculamos o volume de uma. Beleza. Aí qual que é a nossa ideia então? Esse é o volume do primeiro degrau, né? O volume do primeiro degrau, que vai ser quanto? 10.000 centímetros cúbicos. Então, o volume do primeiro degrau. O volume do segundo vai ser de quanto? Ali eu vou ter duas caixinhas com 10.000 centímetros cúbicos. Nossa, ficou muito feia a minha letra. Caraca. Então, o volume total vai ser o quê? O volume do primeiro degrau, 10.000. Quanto que é o volume do segundo degrau? O segundo degrau tem duas caixinhas daquela. Então, se cada uma tem 10.000 centímetros cúbicos, o volume das duas, de duas ali no segundo degrau vai dar 20.000. E no terceiro degrau? No terceiro degrau serão ali 30.000 centímetros cúbicos, porque será o volume de três paralelepípedos, tá? E assim vai até o 20º, que terá 20 caixinhas, cada uma com 10.000, certo? Então, beleza. Então, se a gente perceber aqui, ele quer essa soma. Isso daqui a gente percebe facilmente que é uma PA, né? É uma PA de razão 10.000, né? Eu sempre pego, ó, e vou somando 10.000. Eu sempre pego e vou somando 10.000. Então, olha que interessante. Esse exercício que ele não é de geometria plana, mas eu quis trazer ele também, até como um exercício a mais, para te instigar isso aqui na tua sacada, sabe? Você tá pegando um exercício de geometria espacial, mas de repente você tá caindo numa soma de termos de uma PA, né? Por quê? Primeiro degrau tem isso de volume, segundo degrau tem isso de volume, terceiro degrau, eu quero a soma dos primeiros 20 degraus, então a soma de termos de uma PA. Como calculo a soma de n termos de uma PA? É igual ao primeiro termo mais o AN vezes n sobre 2. Então vamos lá. Eu quero a soma dos 20 degraus, né? Então vai ser o A1 mais o A20 vezes 20, que é n, né? Sobre 2. Então a soma daqueles 20 vai dar quanto? Quanto que vale o primeiro? Vale 10.000. Qual que é o volume do último degrau? Não sei, vou colocar 20. 20 sobre 2 dá 10. Então vai ser isso daqui, certo? Então beleza. Então isso aqui vai dar quanto? Eu só preciso descobrir quanto que vale esse A20, né? Que é o termo 20 de uma PA, né? Lembra, como que eu faço para calcular? AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Então, o termo na posição 20 é igual o termo 1 mais N, que é quanto? 20 menos 1, ou seja, 19, vezes a razão. Ou seja, aquele termo na posição 20 ali, ó, é igual ao quê? Quanto que é o primeiro? 10.000, né? A1, primeiro termo, 10.000. Então fica 10.000 mais 19 vezes a razão. O que é a razão? Esse valor que eu vou somando de maneira constante, 10.000, né? Então, a área 20 vai dar aqui 200.000, né? Aqui dá 190.000 mais 20, mais 10, 200.000. Tá, deu isso então. Então, nosso volume ali vai dar quanto? A soma dos 20 degraus ali será nada mais do que 10.000 mais 200.000 vezes 10. Então, a soma dos 20 degraus vai dar quanto? 210.000. Opa, aqui aumentei. 210.000 vezes 10, certo? Aqui em centímetros cúbicos, tá? Então esse vai ser o volume. Aí, vamos ver as alternativas.
Alternativas ali, ó, tá tudo em metro cúbico, tá? Então é só você converter isso aqui para metro cúbico, tá? Tá em centímetro cúbico, você converte para metro cúbico. Aqui não vou ficar fazendo essa conversão porque nosso foco aqui é geometria plana, tá? Esse valor aqui, metros e centímetros cúbicos para metro cúbico, dá 2,1, ou seja, 2,1 metros cúbicos. Então essa questão aqui saiu, né, de geometria plana, né, de trabalhar mais com geometria espacial, IPA, mas eu quis trazer ela porque a FUVEST ela coloca isso, sabe? Em um exercício de geometria espacial, geometria plana, às vezes você tem contextualização com outro tema, tudo bem? Então, beleza. A menor esfera. Não, esse aqui eu não vou colocar, porque esse aqui é só de geometria espacial. A menor esfera na qual um paralelepípedo reto retângulo de medidas 7 quadro por quadro está inscrito, tem diâmetro. Daqui é bem tranquilinho, isso é um pouquinho difícil para desenhar. Mas aqui eu acabei me empolgando, né? Porque ele. Esse aqui é um exercício puramente de geometria espacial, tá? Se quiser que eu faça um de geometria espacial, é só colocar nos comentários aqui, tá? Geometria espacial. Então esse aqui eu vou deixar. Esse aqui eu não vou fazer agora não, eu acabei me empolgando, coloquei ele. Mas ele vai ser puramente geometria espacial. Se quiser que eu faça, é só escrever nos comentários aqui, tá? Então vamos focar mesmo só em geometria plana, né? Então, bora para esse exercício aqui da FUVEST 2021, que diz o seguinte: na figura, os segmentos. Calma aí. Na figura, tem um galo ali cantando. Na figura, os segmentos AC e DE são paralelos entre si. Então, calma aí. Então, os segmentos AC e DE são paralelos entre si. Beleza. E perpendiculares aos segmentos CD. Opa, então esses dois lados são perpendiculares, então já marca um ângulo de 90 aqui. Porque, pô, triângulo e retângulo ajuda muito, né? Certinho. O ponto B pertence ao segmento AC. Tô vendo ali o ponto B, pertence ao segmento AC. O ponto F é o ponto médio do segmento AB. Opa, o ponto F é o ponto médio do segmento AB. Então aqui, ó, tem a mesma medida, né? Então vamos falar que tem um valor A e depois tem um valor A também. Porque é um ponto médio, né? O que significa ponto médio? Que de A a F tem a mesma medida do que de F a B. Ele está no meio do caminho, por isso que é o ponto médio. E ABE é um triângulo equilátero. Calma aí. Esse triângulo ABE é um triângulo equilátero. Então, pera aí. Calma aí. Se ele é triângulo equilátero, o que é um triângulo equilátero? Todos os lados são iguais. Então, se esse lado aqui... Caraca, tá meio ruimzinho a mesa hoje. Se esse lado aqui mede 6, aqui também mede 6, né? Total mede 6. Então, A mais A vale 6, ou seja, A vale 3, né? Então, já vou marcar aqui. Então, aqui vale 3, aqui vale 3. Triângulo equilátero, se lembra? Todos os ângulos medem 60. Então, aqui mede 60. E aqui também mede 60. E esse lado aqui também mede 6, tá? Só não vou marcar para não ficar muito poluído. Além disso, o segmento BC, tá? O segmento BC mede 10 unidades de comprimento, estou vendo ali, e o segmento AE mede 6 unidades de comprimento. A medida do segmento DF, então o que ele quer é a medida do segmento DF em unidade de comprimento, tá? Então vamos aí. Como que eu vou fazer segmento DF? Pô, segmento DF aqui tá fácil, né? É hipotenusa. O que é hipotenusa? Cateto ao quadrado, que vale quanto? 3 mais 10, 13 ao quadrado, mais essa altura aqui. Então, aquele segmento DF, que ele quer, né, que é a hipotenusa, hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado, vale quanto? 13. Então, 13 ao quadrado, mais cateto aqui, ó. Mais esse cateto aqui, que eu não sei quanto que vale ele.
Então a incógnita tá aqui, ó. Como que eu vou saber esse cateto? Ah, beleza. Aí tem algo que é bem simples, que é o seguinte, ó. Ele falou que esse lado DE, ele é paralelo a ele, a esse lado AC. O que são duas setas paralelas? Elas estão sempre à mesma distância, né? Então essa distância aqui, ó, é sempre a mesma. Então essa altura aqui é exatamente a mesma do que a altura desse triângulo equilátero aqui. É a mesma altura do que esse triângulo equilátero, tá? Como que eu posso afirmar isso? Porque elas são paralelas, ou seja, elas não estão se aproximando, se afastando. Então, esse segmento que é a distância entre as setas, né? Distância porque forma 90 graus, esse segmento que é a distância, ele é a mesma desse triângulo aqui, ó. É a altura desse triângulo retângulo. Então, só vou apagar aqui o ângulo de 60. Então, esse ângulo, esse lado que eu não sei aqui, ó, ele tem a mesma medida do que essa altura do triângulo. E aí fica fácil, né? Calcular. Como que eu vou calcular essa altura aqui que eu vou chamar de Hzinho? Você pode calcular de algumas formas, né? Como que a gente pode fazer? Esse lado do triângulo aqui, triângulo equilátero, vale 6, né? Então, se aqui hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, vamos fazer. Hipotenusa ao quadrado 6 é igual cateto ao quadrado, Hzinho, mais o outro cateto ao quadrado. 3 ao quadrado. Então, h ao quadrado é quanto? 36 menos 9. H ao quadrado ali vai dar quanto? Aquela alturinha ali vai dar raiz de 27, né? 27 mais 9, 36, isso mesmo. Então aquela altura ali vale raiz de 27, tá? Então, aquela alturinha, nossa, ficou muito feio. Vale raiz de 27. Se ali vale raiz de 27, aqui também vale raiz de 27, certo? Então, hipotenusa é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, mais raiz de 27 ao quadrado. Então, hipotenusa vai ser igual ao quê? 169 mais 27. Tá? Calma aí. 36 dá 13. É 169. 136. 169. 13 é 169, né? Mais 27. Aí. Isso aqui vai dar quanto? Tentei fazer de cabeça, mas tô gravando tanta aula que já não. Já tá bugando a cabeça, então não, não vou arriscar fazer. Vai dar 16, 8, 9. 196. Raiz de 196, né? Que é aquela medida H ali. Raiz de 196 é 14, né? 14. Então, aquele comprimento ali é 14. Logo, nosso gabarito fica sendo a alternativa A. Certo? Então, pô, questão bem tranquila. Então você percebe que realmente ao longo dos anos, ó. Essa aqui eu não fiz porque é geometria espacial, né? Totalmente. Você percebe que ao longo dos anos ficando um pouco mais tranquilo, né? Aqui usava um raciocínio um pouquinho mais complicado. Essas daqui. Porém, se você vai. Especialmente, né? Se você vai ter segunda fase matemática, vale muito a pena você dar uma aprofundada, tá? E aí vamos para a questão. Para essa última questão que eu selecionei, tá? Teve uma da FUVEST 2020. Qual que é aquela? Eu esqueci qual que é. Que é de uma rampa, tá? Aquela da rampa eu não selecionei, por quê? Aquela questão ali, basicamente, você fazer um Pitágoras bem basiquinho e ficar analisando tabela, tá? É bem modelo do Enem. Então, tipo, ele não tem nem muito. Ali não tem muito conteúdo em si, tá? Então, por isso que eu acabei nem fazendo. Nem colocando ela aqui, tá? Mas se quiser também que eu faça esses outros modelos de questão aqui, é só escreva aqui no comentário, tá? Mas assim, ali, ó, com essa aula aqui que vai bem mais aprofundada, que exercício aí você resolve tranquilamente. É você usar uma
um Pitágoras bem basiquinho. E depois ir analisando ali a tabela, tá? Então não tem segredo não. Então vamos para essa questão aqui também. Essa vai ser a nossa última questão. A última questão que eu separei aqui para a gente hoje, tá? Então bora lá. O reservatório de um caminhão-pipa foi? O reservatório de um caminhão-pipa tem a forma de um cilindro circular reto, com eixo horizontal de dimensões internas de, vamos lá, 6 metros de comprimento e 2 metros de diâmetro. Então, olha só esse caminhãozinho pipa, ó. O diâmetro aqui, ó, é de 2 metros. Eu vou marcar aqui embaixo, tá? O diâmetro aqui daquele tonel é de 2 metros. E o comprimento dele, ou seja, do começo aqui dele até o fim, eu tenho ali os meus 6 metros. Uma escola contratou o serviço do caminhão-pipa para abastecer sua caixa d'água. Após o abastecimento, o motorista percebeu que o reservatório do caminhão estava cheio até um quarto da altura, conforme ilustrado. Então antes, ó, eu tava com um caminhãozinho aqui, ó, cheio de água, então tava tudo aqui, né, ó. E ele percebeu que depois que eu abasteci a caixa d'água, eu fiquei só com 3 quartos ali. Qual o volume em metros cúbicos de água utilizada para abastecer a caixa d'água da escola, sabendo que o reservatório do caminhão estava cheio antes do abastecimento? Então, esse volume aí, você fala, putz, é geometria espacial. Não, mas aqui o cerne, a dificuldade vai estar na geometria plana. A geometria espacial vai ser, meu, ridículo, vai ser muito fácil. Você concorda então que o volume da caixa d'água é essa diferença de volume ali, né, ó? Antes eu tinha tudo isso daqui. Agora eu fiquei só com 3 quartos da altura, né? Então todo esse volume aqui de cima que eu perdi foi o volume da caixa d'água. Então vamos desenhar aquela circunferência ali, de trás, para entender o que está acontecendo. Então aqui, ó. Esse aqui é meu tonel visto de trás, tá? Isso aqui, ó. Então, quando ele estava totalmente cheio, antes de encher a caixa d'água ali da escola, ele estava o quê? Com água aqui, né? Tudo aqui de água, né? Porém, depois que ele abasteceu, ficou só 3 quartos da altura. Então aqui, ó. Ficou dessa forma, né? Beleza. Vamos relembrar um pouquinho, rapidinho, como tá falando de volume, como que eu calculo o volume de um cilindro? O volume de um cilindro, o volume total que ele tinha antes, como que é volume de um cilindro? A área da base vezes a altura, tá? Como que é a área da base? A base é um círculo, então a área da base fica a área de círculo. E como que eu calculo a área de círculo? Fica π r ao quadrado vezes a altura, tá? O volume vai ser igual, então, a π, o volume total, né? O volume total que eu tenho, então, é π vezes... Quanto que é o raio? O diâmetro vale 2 metros. O raio é metade do diâmetro. Então, se o diâmetro vale 2, o raio vale 1. Então, fica π vezes 1 vezes a altura, que é justamente essa profundidade dele. Que é quanto? 6, né? A profundidade do caminhão é 6. Então, o volume inicial é de 6π metros cúbicos, tá? E aí eu vou abastecer esse caminhão. E aí eu vou ter essa perda, né? Ele vai ficar só com 3 quartos da altura. Então eu vou ter esse novo volume. Quanto que é esse volume 2? Esse volume 2 é a área da base vezes a altura. Beleza, então esse volume 2 ali que ficou é o seguinte, ó. Aí que tá o cerne da geometria plana. Você percebeu o seguinte, ó. Que a gente vai usar bastante ela. Agora, como ele usou 3 quartos, olha qual é a área da base. É essa figura aqui, ó. Não é uma circunferência completa, né? Então eu vou ter que calcular essa área da base, que eu não sei.
Eu só sei que ela ficou a 3/4 da altura, né, inicial. Vou ter que calcular a radius aqui, ó. E a altura é a mesma, né? São 6 metros ali de profundidade. Então vai ser a área da base 2 aí que eu não sei, vezes a profundidade que é 6. Então, para eu calcular esse segundo volume, eu vou ter que vir para cá. Como que a gente vai fazer isso? Vamos começar pelo básico, que é bem intuitivo que a gente vai fazer. Uma circunferência completa, você concorda comigo que uma circunferência... Deixa eu fazer aqui. Uma circunferência completa, como eu falou de altura da água, vamos pegar o seguinte, ó. A altura completa da circunferência é 2 raios, né? É 2 vezes... São 2 raios, né? Beleza, então essa altura completa ali é de 2 R's. Quanto que é o raio? O raio, se o diâmetro é 2, o raio vale 1, né? Então 2 vezes 1, 2. Então a altura completa dessa circunferência aqui era de 2 metros. Porém, a água ficou 3/4 dessa altura. Ah, beleza. Então vamos pensar. Quanto que é 3/4 de 2 metros? É 3 sobre 2, ou seja, 1,5. Então a água ficou aqui até a altura de 1,5, mais ou menos aqui, ó. Então, o que eu tenho de água é isso daqui, ó. Deixa eu fazer agora aqui. Eu tenho de água, então. É 1,5 metros, né? Ou 3 sobre 2. Eu sempre gosto mais de deixar fração do que decimal. Então, 3 sobre 2 metros. Então, a área da base vai ser a área disso aqui, ó. É aqui que eu tenho água, né? Ah, beleza. Como que eu vou fazer isso? Aí a gente vai ter que distribuir algumas coisas. Circunferência sempre é muito legal você pegar e formar triângulos, né? A partir do centro dela. Então, eu vou pegar esse triângulo aqui e vou formar aqui. Formar esse triângulo. Eu vou formar esse triângulozinho aqui. Pô, aqui eu tô saindo do centro, então isso aqui é o raio, né? Quanto que é o raio? 1. Então aqui mede 1. E ali mede 1. Tá, como que a gente pode calcular a área ali? A minha ideia seria o seguinte, ó, tem várias formas de você calcular, eu faria da seguinte forma. Primeiro, eu ia traçar aqui para baixo. Ó. Lembra que a água tá tudo aqui, tá? A água tem tudo. Vamos fazer a água até aqui, ó, metade da circunferência. Então, isso aqui, ó, de água já é metade da circunferência, certo? Se eu estivesse ocupando só isso. Já seria ali metade da circunferência. Quanto que é a área total da circunferência? A área total da circunferência fica π, raio quadrado é 1, né? Então, a área total da circunferência é π. Só que aqui eu usei metade dela. Então, π sobre 2. Então, a área disso daqui já é π sobre 2. Então, eu vou pegar essa área 2, vou somar com essa área aqui, e com a área desse triângulo ali. E aí, eu mato o meu exercício tranquilamente, tá? Como que a gente vai poder fazer isso? Meu, vamos pensar o seguinte. Esse segmento aqui é o raio e esse segmento é o raio. Consequentemente, eu sei que o quê? Isso aqui é um triângulo isósceles, né? Isso aqui é um triângulo isósceles. Quanto que é o raio da circunferência? O raio vale 1. Se o raio aqui vale 1 e o total é 3 meios, quanto que vale essa altura aqui? Vale o quê? 3 meios menos 1, né? Então aquela altura ali, ó, vou fazer um segmento de altura. Essa alturinha aqui, então a altura forma 90, né? É o que? O total, que é 3 meios, menos o raio, né? 1. Então fica 3 meios
menos 1 fica meio, né? Olha lá, ó. 3 meios menos 1. Aqui é 3 menos 2 sobre 2. Aqui dá meio, tá? Então, ali vale meio. Então, eu tenho ali o meu triângulozinho, tá? Aí que eu vou fazer? Eu vou calcular esse segmentozinho aqui, ó. Calculo esse segmentozinho, esse cateto, que vai ser igual a esse cateto aqui, porque é o mesmo triângulo, né? São isósceles, né? Quer dizer, são triângulos semelhantes, né? Então, vamos calcular esse cateto aqui. Como que eu posso calcular ele? Rapidinho. Pitágoras, né? Eu sei que hipotenusa ao quadrado é igual àquele cateto que eu quero calcular ao quadrado mais esse outro cateto ao quadrado. Meio ao quadrado dá um quarto, né? Então eu vou substituir por um quarto. Então aquele cateto ali que eu quero calcular ao quadrado fica 1 menos um quarto, que dá 3 quartos cateto ao quadrado. Então um cateto é raiz de 3 quartos, que é a raiz de 3 sobre 2. Então aqui vale quanto? Vale raiz de 3. Nossa, que fazer tão pequeno. Então ali vale raiz de 3 sobre 2. Deixa eu ver se tá pegando. Ali vale quanto? Raiz de 3 sobre 2 equivale a raiz de 3 sobre 2. São semelhantes. Então, quanto que vale essa área do triângulo aqui, ó? Essa área aqui também está ocupada por água, né? Área de triângulo, base, vezes a altura sobre 2. Tá, então a área desse triângulo aí tá bem na cara, né? Como que faz? Então, como que fica ele? A área dele, área igual a base. Quanto que é a base? 3 raiz de 2 mais 3 raiz de 2, raiz de 3, né? Base vezes a altura sobre 2. Então, essa área do meu triângulo ali deu raiz de 3 sobre 4. Opa, então mais um valor. Mais raiz de 3 sobre 4. Então, eu vou ter que somar a água que estava aqui, ó, a área dela, π sobre 2, mais a área no triângulo aqui, ó. 3π é 3, raiz de 3 sobre 4. Beleza, então como que eu vou fazer agora a área desse setorzinho aqui circular? Né? Que falta essa área aqui, ó. Então, a área do triângulo eu já sei também. Fica fácil, ó. Área de setor, lembra, eu preciso saber desse ângulo aqui, ó. Quanto que vale esse ângulo? Vale um ângulo θ que eu não sei, ó. Mas esse ângulo aqui, eu consigo fazer, né? Esse ângulo aqui eu sei. Quanto que vale aquele ângulo? Vamos chamar que vale um alfa. Seno daquele ângulo alfa. Ali, ó. Seno daquele ângulo alfa. Seno, cateto oposto, sobre a hipotenusa, que é 1. Ou seja, o seno daquele ângulo alfa é raiz de 3 sobre 2. Que ângulo tem o seno cujo valor é raiz de 3 sobre 2? 60, né? Então aqui vale 60. Então o total vale 90. Já andei 60. Aqui vale 30. Ah, beleza. Então, ali vale 30 e aqui também vale 30, tá? É a mesma coisa, semelhante. Aí como calculo a área disso daqui? Tá bem facinho. Aí como que a gente calcula a área daquilo mesmo? É só a gente lembrar, ó. Como que é a área de uma circunferência? A área de uma circunferência, a área de uma circunferência é π vezes raio ao quadrado. Como raio é 1, fica igual a π, tá? Isso é a área de uma circunferência, quando você dá 360 graus. Porém, eu peguei e formei só 30 graus. Andei só 30. Se eu tivesse andado 360 graus, eu teria formado a circunferência inteira π. Porém, eu andei só 30. Ou seja, eu andei 1/12 da circunferência, né? Então, eu faço igual o quê? π vezes 30 graus, que é que eu andei,
dividido por 360, que é uma circunferência completa. Ou seja, π sobre 12. Tá? Então, essa área aqui vale π sobre 12. E aqui? Aquela outra também vale π sobre 12, tá? Ali também vale π sobre 12. Então, essa segunda área aqui, eu sei que ficou feio, mas vai dar certo. Essa área aqui dessa segunda base é o quê? Essa primeira área aqui que a gente calculado, que é π sobre 2, mais a área desses dois setores aqui, né? π sobre 12 mais π sobre 12 é π sobre 6. Então, mais π sobre 6 mais a área do triângulo, que tinha dado raiz de 3 sobre 4. Mais raiz de 3 sobre 4. Isso aqui é quanto? Isso aqui vai dar 8π sobre 12 mais raiz de 3 sobre 4. Então, aquela segunda área da base, dividido por 4, dá 2π sobre 3 mais raiz de 3 sobre 4. Beleza. Isso aqui é aquela área 2, tá? Então, o que ele pede? O volume utilizado, né? Então, vamos calcular aquele volume 2. Então, o volume 2 é o quê? A área dessa nova base, 2π sobre 3 mais raiz de 3 sobre 4, volume área da base, vezes a altura. A altura, mesmo depois que ele gastou a água, são os mesmos 6 metros, né? A mesma profundidade ali. Então, fica vezes 6. Então, esse novo volume vai dar quanto? 2π sobre 3 vezes 6, mais 3π sobre 4 vezes 6. Então, esse volume 2 ali utilizado é quanto? Aqui simplifica e dá 2, né? Então, vai ficar 4π mais... Aqui simplifica por 2, fica 3, fica 2. Mais 3 raiz de 3 sobre 2. Então, se inicialmente eu tinha um volume de 6π em metros cúbicos, agora eu fiquei com 4π mais raiz de 3 sobre 2. Então, qual que é o volume gasto? O volume que eu gastei é o volume que eu tinha no início menos o volume que eu tenho no final, né? Essa diferença é o quanto que eu gastei. No início eu tinha 6π menos 4π menos aqui é o volume final, né? Menos, então, certo? Volume inicial menos volume final. Então vai ficar quanto? 6π menos 4π menos 3 raiz de 3 sobre 2 dá 2π menos 3 raiz de 3 sobre 2. Então esse é o nosso volume utilizado, 2π menos 3 raiz de 3 sobre 2. Então, gabarito, letra B. Certinho? Então, assim, nós terminamos aqui nossa revisão de geometria plana na FUVEST, tá? Você percebe que, por mais que seja geometria plana, a gente faz algumas conexões com geometria espacial, até mesmo com PA e com PG, como a gente viu, né? E usando sempre essa lógica. E lembrando, tá? Que as vagas para a primeira turma do intensivo FUVEST estão abertas, tá? Então, nessa semana a gente vai ter a FUVEST no domingo. E aí depois, passando o domingo, então, nós já vamos focar totalmente na segunda fase. Então, aí vão ser resoluções de questões nível segunda fase. Então, vai ser um aprofundamento muito, muito pesado mesmo em exatas, matemática, física e química, certo? O link para entrar e fazer parte do intensivo FUVEST está aqui na descrição do vídeo, certo? Então é isso. Se essa aula te ajudou também, não deixa de curtir, tá? Compartilha com o grupo de estudos que você conhece, com seus amigos que também vão prestar FUVEST, que eu tenho certeza que vai ajudar muito eles também, certo?